E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João e hoje, na nossa aula 4 de matemática da Iniciativa Feynman, a gente vai estar vendo uma matéria muito bacana, Introdução aos Números Complexos. Então pessoal, para a gente poder falar de números complexos, a gente tem que entender que os conjuntos numéricos surgem e são ampliados com base na necessidade da época. O que significa isso? A gente começou com noções de números muito primárias, com os números naturais. Depois, a gente percebeu que existem outros números que não se encaixam na descrição de números naturais. Aí foi criado o conjunto dos inteiros, e assim os racionais, os reais, e o conjunto dos números complexos também não foi diferente. Muitas vezes, a gente tenta resolver uma equação de segundo grau, por exemplo, e a gente se depara com um delta, o b ao quadrado menos 4ac, negativo. Mas a gente precisa trabalhar com raiz de delta. Então a gente não obtém uma raiz dentro dos números reais. Então a gente geralmente diz, erroneamente, que essa equação não tem raiz porque o delta é negativo. Mas o que a gente deveria dizer é que não existe uma raiz dentro dos reais. Isso é, a gente tem sim uma raiz, mas será uma raiz complexa, não uma raiz dentro dos reais. Então, para resolver esse problema, foi criado o conjunto dos números complexos, que abrange todos os outros conjuntos que vieram antes dele. E junto a esse novo conjunto, também foi criada a unidade imaginária, I, que representa a raiz de menos 1. Os nossos números complexos são da forma A mais BI, com A e B reais, e I sendo a nossa unidade imaginária. Essa é chamada forma algébrica dos números complexos. Perceba que se B for igual a zero, a gente só vai ter o número real A, portanto, o nosso complexo vai estar incluso no conjunto dos reais. Ao passo que, se A for igual a zero, a gente vai ter o que é chamado de imaginário puro, porque só possui a parte imaginária. Então, a gente consegue a seguinte notação. A é conhecida como a parte real de um número complexo, enquanto B é conhecida como a parte imaginária. Dito isso, eu acredito que agora nós temos ferramentas para poder resolver esse exemplo. X ao quadrado menos 8x mais 25 é igual a zero. Eu vou pedir que você pare, dê um pause no vídeo, tente resolver e depois venha aqui acompanhar a solução. E aí, tentou? Então, para a gente resolver esse problema, a gente tem que notar que ele é uma equação quadrática. E a gente vai resolvê-lo como qualquer outra equação quadrática, usando a fórmula de Bhaskara, certo? A gente vai ter então que x vai ser igual a menos 8, que é o nosso b, mais ou menos a raiz de menos 8 ao quadrado menos 4ac. A é 1, c é 25, sobre 2a. Lembrando, a é 1. E isso é igual a 8 mais ou menos raiz de 64 menos 100 sobre 2, que é igual a 8 mais ou menos a raiz de menos 36 sobre 2. Com isso, a gente pode quebrar raiz de menos 36 em raiz de 36 vezes raiz de menos 1. E a gente sabe que raiz de menos 1 é a nossa unidade imaginária I. Portanto, a gente vai ter x é igual a 8 mais ou menos a raiz de 36i sobre 2, que é igual a 8 mais ou menos 6i sobre 2, que vai ser igual a 4 mais ou menos 3i. Viram como é fácil fazer isso? É simplesmente isolar o raiz de menos 1 e transformar em i e resolver como se fosse qualquer outra equação de segundo grau, certo? Agora, a gente pode falar um pouco sobre relações e operações com números complexos, certo? A gente vai usar para esses exemplos os complexos Z1 e Z2, respectivamente A mais BI e C mais DI. A nossa primeira relação é a relação de igualdade entre complexos. Z1 é igual a Z2, e isso implica que A mais BI é igual a C mais DI, e disso a gente tira que A é igual a C e B é igual a D. Ou seja, na igualdade de complexos, as partes reais são iguais entre si, as partes reais A e C são iguais entre si, e o mesmo ocorre com as partes imaginárias, portanto B e D também são iguais. Partindo então para a adição, a gente tem que Z1 mais Z2 vai ser igual a A mais BI somado com C mais DI, o que vai ser igual a mais C
somado com b mais d vezes i. Logo, durante a soma de complexos, a gente soma as partes reais entre si e soma as partes imaginárias entre si. Você consegue notar uma semelhança com a igualdade, certo? A gente sempre vai trabalhar com os iguais estando juntos. As partes reais trabalham entre si juntas e as partes imaginárias são relacionadas entre si. E então, para o produto, a gente vai ter Z1 vezes Z2 é igual a mais BI vezes C mais DI, o que vai ser igual a AC menos BD mais AD mais BC, vezes I. Esse resultado é só a distributiva, levando em consideração que I ao quadrado é menos 1, já que I é a raiz de menos 1. Não é interessante ter esse resultado decorado da multiplicação de complexos, mas sim entender como ele funciona. É só uma distributiva normal, levando em consideração que I ao quadrado é igual a menos 1. Agora, eu acredito que a gente já tenha subsídio suficiente para poder resolver esses nossos exemplos, certo? Nosso exemplo 1 vai ser: determine x e y tais que 2x mais y mais 6i é igual a 5 mais x mais 4y vezes i. Eu quero que você resolva esse exercício e depois acompanhe a solução que vai vir logo em seguida. E aí, conseguiu? Então, para a gente resolver esse nosso problema, a gente tem que usar as propriedades de igualdades de complexos que a gente viu no slide anterior. A gente, usando essas propriedades, consegue o seguinte sistema: 2x mais y é igual a 5, igualando as partes reais, e x mais 4y é igual a 6, igualando as partes imaginárias. Multiplicando a equação de baixo, x mais 4y igual a 6, por menos 2, a gente tem esse outro sistema. 2x mais y é igual a 5, menos 2x menos 8y é igual a 12. Somando essas duas equações, a gente tem menos 7y é igual a menos 7, portanto, y é igual a 1, e com isso a gente conclui que x é igual a 2. Viu só? Aplicando esses conhecimentos simples, a gente consegue fazer problemas um pouco mais complexos. Partindo então para o nosso segundo problema, a gente tem: efetue as operações 5 mais 4i vezes 1 menos i, somado com 2 mais i vezes i. Novamente, dá um pause, tenta e depois vê aqui a solução com a gente. E aí, tentou? Para resolver esse problema, é simplesmente uma aplicação do que a gente aprendeu há 2 slides, aqui sobre adição e produto, certo? A gente tem, aplicando as distributivas, a gente vai ficar com 5 vezes 1, menos 5i, 5 vezes menos i, mais 4i, que vai ser 4i vezes 1, mais 4, porque a gente vai ter 4i vezes menos i. I ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Então, a gente vai ficar com 4 normal. Somado com 2 mais i vezes i. 2 vezes i é 2i normal e i vezes i a gente sabe que é menos 1. A gente vai somar as partes reais entre si e as partes imaginárias entre si. Vai ficar 5 mais 4 menos 1, 8. Menos 5i mais 4i mais 2i vai ficar somente i. Portanto, a nossa resposta é 8 mais i. Agora, a gente pode partir para outro segmento dos números complexos chamado o conjugado. Considere o número complexo z, que é igual a mais bi. A gente diz que o seu conjugado é z com a barra em cima dele, ou z barra, e vai ser igual a menos bi. O conjugado vai ser, você mantém a parte real e bota um negativo na parte imaginária. Daí, a gente tem que o conjugado possui diversas propriedades, certo? Z mais Z barra, um número complexo mais o seu conjugado, vai ser da forma A mais BI somado com A menos BI. Concordam comigo que o BI vai cortar entre si, porque a gente tem um positivo e um negativo. Isso vai ser igual a 2 vezes A ou 2 vezes a parte real de Z. Quando a gente quer representar a parte real, essa é a simbologia. RE e, entre parênteses, o nome, entre aspas, do nosso complexo, que nesse caso é Z.
Partindo agora para z menos z barra, um complexo menos o seu conjugado, a gente vai ter a mais bi menos a menos bi. O a menos com mais vai ficar menos e o bi menos com menos vai ficar mais. Portanto, a gente vai ter 2bi como nosso resultado e que vai ser duas vezes a parte imaginária de z vezes i. Outra propriedade que a gente pode analisar é quando um z é igual ao z barra, ou um número complexo é igual ao seu conjugado. Disso, a gente tira logo que z pertence aos reais, porque b seria zero. É a única forma dessa igualdade ser real com b igual a zero, porque seria menos bi é igual a bi. Logo, b tem que ser zero e z precisa pertencer aos reais. Vamos tratar um pouco agora de algumas situações um pouco mais específicas, mas são boas da gente ter em mente, certo? O conjugado da soma entre dois complexos. A gente tem os nossos complexos z1 e z2. O conjugado de z1 mais z2 vai ser a1 mais a2 menos b1 mais b2i. A soma seria a mesma coisa, só que ao invés de um menos, a gente teve um mais, certo? Aqui, a gente pode pôr em evidência, separar a1 menos b1i e a2 menos b2i, como a gente tem separadinho aqui. Mas vocês concordam comigo que a1 menos b1i é o conjugado de z1, porque z1 é a1 mais b1i. E a2 menos b2i é o conjugado de z2, porque z2 é a2 mais b2i. Portanto, o conjugado da soma é a soma dos conjugados. Olha que legal. A gente tem uma ideia semelhante quando trata do conjugado dos produtos, certo? O conjugado de z1 vezes z2. Ele, por sua vez, vai ser o produto dos conjugados, z1 barra vezes z2 barra. Para provar isso aqui, é uma prova um pouco extensa, por isso eu não botei aqui, mas eu aconselho que vocês façam ela para poder treinar as propriedades que a gente já aprendeu de produto e soma entre complexos, certo? É uma coisa bem simples, é só distributiva e sempre levando em consideração que i ao quadrado é igual a raiz de menos 1. Então, eu acho que vocês têm sim a capacidade de provar essa relação com facilidade, certo? Vocês podem me perguntar, mas João, onde que eu vou usar conjugado? Nossa, mas parece um negócio tão nada a ver. Então, ela tem uma importância muito maior do que parece. Essa ferramenta é usada quando a gente vai tratar de divisão de complexos. Para a gente poder fazer essas divisões, a gente tem que usar uma outra propriedade dos conjugados, que eu não botei ali atrás, era mais importante botar ela aqui nesse slide, que é um complexo vezes o seu conjugado, z vezes z barra, vai ser igual a mais bi vezes a menos bi, o que vai ser igual a ao quadrado menos b ao quadrado vezes i ao quadrado. Notem que é aquela mesma fatoração da soma e do produto. Portanto, como i ao quadrado é menos 1, a gente vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado, certo? Isso é muito importante para a gente, porque a gente percebe que quando a gente multiplica um complexo pelo seu conjugado, a gente obtém um número real. Como a e b são reais, a ao quadrado mais b ao quadrado também vai pertencer aos reais. Então, se a gente fizer z1 igual a mais bi, z1 sendo diferente de zero, e z2 igual a c mais di, a gente tem que z2 dividido por z1 vai ser c mais di, z2, dividido por a mais bi, z1. A gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado de z1, a menos bi. Então, a gente vai ter em cima c mais di multiplicado por a menos bi. E embaixo a gente vai ter a mais bi multiplicado por a menos bi. O resultado disso vai ficar embaixo a ao quadrado mais b ao quadrado e em cima, nas partes dos reais, ca mais db e na parte dos imaginários, da menos cb, só que a parte dos imaginários tem que ser multiplicada por i. Enfim, esse resultado não é importante você ter decorado o resultado da divisão de dois complexos. O interessante é você entender como que funciona. Fazendo uma analogia, quando a gente trabalha com elementos irracionais
dentro do nosso denominador, a gente sempre tem que racionalizar, certo? Aqui tem a mesma ideia. Quando você tem um complexo no seu denominador, é interessante que você faça ele virar um real. Para você poder fazer a divisão, ele tem que virar um real. Ou seja, você vai ter que multiplicar embaixo pelo conjugado. Assim você consegue fazer com que embaixo fique um real e você efetue a divisão propriamente. Agora, eu acredito que a gente já tenha ferramentas suficientes para resolver esse exemplo. Efetue a divisão 3 mais 2i dividido por 1 mais i. De novo, eu peço que vocês não olhem a solução agora. Peguem um papel, uma caneta, tentem fazer esse exemplo que é muito importante para vocês massificar o que a gente aprendeu e depois vocês acompanham a solução aqui. E aí, deu certo? Então, para a gente poder resolver essa nossa divisão, a gente tem que multiplicar e dividir a fração pelo conjugado do denominador. O denominador é 1 mais i, então o seu conjugado vai ser 1 menos i. Fazendo essa multiplicação e divisão, a gente vai ficar no denominador 1 mais i multiplicado por 1 menos i, certo? Isso vai nos dar 1 menos 1, que é 2. E em cima, a gente vai ter 3 mais 2i multiplicado por 1 menos i. Fazendo aqui a distributiva, 3 vezes 1 dá 3, 3 multiplicado com menos i vai dar menos 3i, 2i multiplicado com 1 vai ficar 2i, e 2i multiplicado com menos i vai ficar só 2. A gente tem mais i vezes menos i, que dá 1 positivo, vezes 2, 2. Ok. Fazendo aqui a soma entre as partes reais, 3 mais 2, e as partes imaginárias, menos 3 mais 2, que vai ficar também 2 menos 3, né? A mesma coisa. A gente vai ter que o nosso resultado, então, vai ser 5 meios, 5 sobre 2, subtraído de 1 meio de i, ou i vezes 1 meio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, que ela tenha sido proveitosa. Façam exercícios, é muito importante exercitar para massificar o aprendizado de vocês. E tenham um bom final de semana ou semana, dependendo de quando vocês estão vendo esse vídeo, e até mais.